Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. O programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades aqui do nosso município. E hoje com uma autoridade bastante atípica, é uma autoridade em matrimônios. Vamos conversar com o juiz de paz, Marcos Ventura. Doutor Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite. De nada, bom dia Amaral, bom dia aos munícipes aqui da cidade de Osasco, telespectadores, internauta, um bom dia a todos. É um assunto assim bastante pouco comentado, o matrimônio. Hoje em dia a gente sabe que houve algumas mudanças, o casamento ele mudou um pouco daquele escopo tradicional, mas ainda continua constituindo a família. Me fale um pouco sobre os tipos de casamento que temos hoje, doutor. Olha, nós temos, o casamento ele é um ato jurídico, né? Uhum. Ele tem que ser uma formalidade sólida, hoje dentro da nossa sociedade. Então nós temos comunhão parcial de bens, comunhão de bens, né? Temos o casamento num compatível, que poucos o conhecem aí. Casamento num compatível. Num compatível. Porque o casamento, na verdade, as pessoas querem legalizar seu direito de cidadania, porque através dele que muitas portas vão se abrir, até mesmo para empresas, né? Uma pessoa oficialmente casada, hoje, para quem não sabe, os convênios médicos, eles só colocam a esposa no convênio médico se forem realmente casados, se forem legalizados. Tem a união estável que em alguns casos também resolve. Resolve. Algumas empresas, elas optam pela certidão de união estável, né? Mas a união estável é um remédio que ela vai te ajudar ali de momento, mas depois ela não vai te ajudar no futuro. Por exemplo, alguns convênios optou aí de colocar a esposa no convênio através de uma certidão de união estável. Uhum. Ótimo, legal, está atendendo a necessidade da família, isso é muito bom. Só que por outro lado, a certidão de união estável, ela custa hoje em torno de quase R$400. Ah, é? Aí a pessoa leva 2 testemunhas, senta lá de frente o escrivão, ele faz aquela escritura, aquele ato, né? Registra, legal. Vamos supor que amanhã depois um dos nubentes venha a faltar. E aí eles vão até o INSS para pleitear o benefício, porque ambos precisam sobreviver. E chegando no INSS, ele não reconhece aquilo de uma forma jurídica, igual uma certidão de casamento. Entendi. Né? Então o INSS, o que ele vai fazer? Ele vai montar um processo lá interno, vai passar por uma série de situações aqui lá dentro dos cartórios, dentro do INSS, e vai chegar um determinado tempo, 3 meses ou 4 meses, vai indeferir aquilo lá. Ele vai indeferir, ele não vai aceitar. Então ele vai pedir que a pessoa se dirija ao judiciário e entre com uma ação judicial para representar ele junto ao INSS. Entendi. Aí vai demandar testemunhas. Testemunhas, tudo que você comprou durante o período que moraram junto. Isso é difícil, porque hoje você compra um móveis, compra isso. A nota fiscal geralmente fica um tempo em casa, numa gaveta, depois as pessoas jogam fora. Não tem o hábito de fazer Não tem o hábito de fazer isso. Então isso complica um pouco mais. E aí, até então, a pessoa precisa pagar conta, precisa comer, né? Uma série de coisas precisa fazer, e sem dinheiro ninguém faz nada. Né? E qual a diferença básica? Você me disse que tem a separação de bens, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, e agora você me falou essa nova que eu... Não compatível. Não compatível. Não compatível, já fui procurado várias vezes aí agora, em 2019. Né? A pessoa ela está em fase terminal, ela está, por exemplo, com câncer, tem poucos dias ali, poucos meses ali, sobreviver. E ela precisa realizar aquele ato jurídico, formalizar o direito de cidadania. Para legalizar uma situação. Para legalizar. Então, ela tem que ir até o cartório, né? Pedir que o cartório se desloque até lá, da pessoa. Agora, em dezembro, agora, de 2018 para 2019, tem uma família que ela estava com o pai aqui no Sanatorim, Carapicuíba. E o dilema, né? A família recorre a o cartório não é comigo, é com o outro. Recorre o outro, é com o outro. Aí eu fui obrigado a ir lá com a família e conversar com o oficial do cartório. Falei, se você não atender essa necessidade, vai dar até interdição do seu cartório, junto à corregedoria.
Porque é uma determinação... É uma determinação legal. Já legal. É legal. E aí o escrivão foi comigo, com a família lá, fomos lá, ele realizou, foi realizada a cerimônia, né? Aí você pode até pensar, mas o juiz ele não está disponível para aquele ato. Como é que faz? O cartório pode nomear um escrivão ad hoc. Vai até lá, está dentro da lei, né, do Código Civil Brasileiro, está dentro aí dos tribunais, eles podem até fazer uma petição rápida lá, de autorizando que a pessoa vá até lá. Tudo isso é feito dentro de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Doutor, uma modalidade que surgiu recentemente, já é um fato, é um ato antigo, mas de direito é recente, que é a união estável de homoafetivos, pessoas do mesmo sexo. Tem acontecido esses casamentos no seu cartório? Tem aumentado com muita frequência, né? Do ano passado para cá, eu faço em torno de 1.970 casamentos por ano, e mais ou menos em torno de 80, 90 são de homoafetivos. Tá. Né? Então, ele não é uma coisa ainda legalizada no Brasil, não é uma lei que fala, tem que ser assim, 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 não é. É uma autorização do tribunal. Não tem uma linha muito certa a ser seguida. É uma resolução que ela está em evidência nos tribunais que tem que ser cumprida. Possa ser que amanhã depois aquela resolução baixe um decreto-lei e não precisa mais de autorização. E como que fica a questão do nome social? Porque a pessoa ela se casa, vamos supor, uma mulher trans, ou seja, ela nasceu menino, hoje ela é uma mulher e ela vem com o nome masculino. Certo. Ela tem que primeiro regularizar o nome social antes do matrimônio ou dá para fazer isso tudo num ato só? Pode-se fazer num ato só, porém... O casamento ele habilita a troca de nome, né? Habilita a troca do sobrenome. Do sobrenome. Sobrenomes. Né? Tá. Então isso aí está no Código Civil brasileiro, né? Nos países aí do primeiro mundo, já fazem isso aí há mais de 20 anos, né? Chegou recente agora no Brasil. Então as pessoas podem fazer isso. Porque quando você recebe a certidão de casamento com seu nome, sobrenome já trocado, já acrescentou ali, aí você tem que dirigir a um órgão competente, né? Poupa tempo, ganhe tempo. Para regulamentar os documentos pessoais. Porque a partir daquele momento, o que aquele órgão vai fazer? Ele vai distribuir para todos os órgãos do governo, Receita Federal, todos eles, alteração daquele nome. Tá. Permanece o mesmo CPF. Permanece o mesmo CPF. E a pessoa passa a ter um novo nome. Passa a ter um nome diferenciado, vamos dizer assim. Né? No caso da comunhão, do casamento de menor de idade, quais são as idades limites? Menor de idade, vamos lá então. Então a pessoa vai fazer 16 anos agora em novembro ou dezembro. Ela quer casar. Ela pode? Pode. Mediante os pais virem com a pessoa e até o juiz togado, né, que é o juiz de carreira, no fórum, e assim o juiz vai ouvir as partes, né, juntamente com o promotor de justiça, e dar autorização para que eles se casem. Independentemente se ela está grávida ou não, isso não influi. A partir de que idade é concebível um matrimônio? Uma criança de 12 anos pode se casar? Não, não pode. Já não pode. Tem um limite mínimo. Tem um limite, né? E esse limite, a partir de que idade que pode ser contraído? Olha, já chegou para mim aqui, pessoas estavam com 15 anos e alguns meses, aí já ia fazer 16 anos, e aí o cartório encaminhou a promotoria da justiça, onde ele ouviu as partes, chamou os familiares, ouviram, e ele determinou-se aquele matrimônio. Cumpra-se, faça. Cumpra-se. Ok. E uma vez consumados os enlaces, a pessoa passa a ser tida como maior de idade? Há uma emancipação automática? Essa emancipação é uma emancipação familiar. Tá. É uma responsabilidade familiar. Isso não quer dizer que ela pode ir vou tirar a minha habilitação, já sou de maior, não. Isso não acontece. Não comunica. Não. O civil não comunica com a lei de trânsito e a lei criminal. E se ela comete algum delito, algum crime, ela também vai ser tratada como menor de idade? Como menor de idade, né? Porque ela emancipou na parte civil. Perfeito. Na Olha parte penal é outra instância. Né? Não existe emancipação na instância penal? Não existe. Hoje no Brasil, eu nunca, pelo menos, os casos que eu acompanho lá, eu nunca se deparei deparou com isso. com uma situação como esta. Muito interessante.
Um casamento, ele pode se tornar nulo logo após o enlace? Que chama a nulidade do casamento, né? Fui lá, a pessoa casou, não gostei dele por A e por B. Não, isso não acontece. Isso não pode. Como que pode? Se a pessoa for dependente químico, né? Ela não vai conseguir assumir uma responsabilidade familiar, né? Tudo isso aí dentro da nossa legislação. Então, ela fala que não havendo essa comunicação entre o casal, porque uma pessoa está em perfeito estado e a outra está dependente químico, assim como o alcoólatra também. Então, ela pode entrar com a nulidade no judiciário. Né? Doutor, uma dúvida é que antigamente as realidades elas mudam com muita frequência. Há menos de 50 anos atrás, não era permitido, mas era aceitável crimes bárbaros, crimes hediondos em nome de lavar a honra. Quando um homem se sentia traído, ele matava, espancava a mulher e a polícia fazia vistas grossas. Graças a Deus isso mudou porque era um absurdo. Mas era tido como bigamia, como que é tratada a bigamia aos olhos de um juiz de paz? O que é a bigamia? É o ato de estar com outra pessoa ou contrair o casamento oficialmente com mais de uma pessoa? Nós temos 2 casos recentes, né? Acho que para quem está acompanhando aí o Tribunal de Justiça, temos um caso no Rio de Janeiro e outro caso em Campinas. Mas isso não acontece, não é normal no Brasil, né? Isso está fora de cogitação. Apenas foi parar no tribunal e o desembargador lá achou que poderia ser feito, né? Claro que ele tem aí um exemplo de outros países que já aconteceram. Então, mas aconteceram o quê? Especifique o caso, por favor. Esse daí, ele casou com 2 mulheres. Né? Oficialmente? Oficialmente, casou com 2 mulheres. E o de Campinas também. Né? Nós tínhamos um cantor famoso, falecido há pouco tempo, MC Catra, que ele tinha acho que 2 ou 3 mulheres, mas acho que isso não era oficial, talvez fosse, ele convivia com essas mulheres. Isso é tido como crime ou hoje em dia não tem mais essa caracterização? Não, eu costumo ver a situação assim da seguinte forma, né? Acho que até o judiciário vê isso. Então, quando esse ato que aconteceu lá do Rio de Janeiro, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tenha filhos e etc. com aquela pessoa. E ela não opta mais por aquela pessoa, ela abandona, vamos dizer assim. Né? Aquela mulher, ela tinha, ou os filhos têm aquela pessoa como um herói, como uma pessoa cuidadora da família, que tem atos de responsabilidade. E naquilo, acaba abandonando. Tá. Então, quando ela entra lá pleiteando sua pensão, ela tem direito sim. Né? Isso aí, a promotoria, tanto a promotoria como o tribunal, ele já defere esse ato aí, usa como bigamia, mas a pessoa também não pode ficar desamparada aí. Né? Doutor, aqui em Osasco nós temos já no nosso calendário oficial o casamento comunitário. Você faz parte desse evento também? Faço parte, porque os cartórios têm a sua jurisdição, né? O segundo cartório de Osasco, ele atende a jurisdição da região norte da cidade de Osasco, que é da linha do trem para lá, né? E o primeiro cartório atende a região sul. Então, o casamento comunitário, ele foi colocado por uma lei municipal, lá pelo Dr. Celso Giglio, né? Que foi o prefeito da cidade lá em 2005, e então segue até hoje. Então, esse ano mesmo, casaram-se aqui 179 casais, né? Que é o casamento comunitário. E o outro cartório foi 239, 249, alguma coisa nesse sentido. No mesmo, então foi quase 400... Quase 400 pessoas. Né? 200 casais. E aí, esses casais, a prefeitura faz a triagem daquela documentação, encaminha para o cartório, e o cartório faz a triagem novamente, porque se viu um nome errado ali, pronto. O cidadão, ele vai pagar caro aí fora. Né? Então, tem que ser muito bem pesquisado aquilo lá. E aí, uma quantidade casam aqui, esse casamento paulatinamente é feito, né? Cada sexta e sábado tem lá 10 ou 12 ou 15 casais que vão casar.
E o prefeito escolhe um dia para fazer uma festa para todos num único dia. Né? Esse é o casamento comunitário. Mas tem gente que confunde o casamento comunitário com o casamento coletivo. Né? O que é o casamento coletivo? O casamento coletivo são ajudas dos comerciantes, dos parceiros, né? Que ajudam aquele pessoal lá da comunidade que não tem como dar o primeiro passo. Tá. Então, eles ajudam aquelas pessoas com alimento, financeiro, orientam ao cartório, quais são a documentação que precisam apresentar no cartório para casar. É claro que a pessoa que mora lá, ela não tem condições de pagar R$ 404 no casamento. Esse é mais ou menos o valor para se celebrar, não é celebração, é para se ter o ato civil do casamento. Do casamento, né? São R$ 404. Então ele opta pelo casamento gratuito, né? Então ele vem, se enquadra ali no casamento gratuito e aí é feito aquele montante de pessoas que se casaram, né? Adquire o direito de cidadania e aí os comerciantes local, a comunidade faz uma festa única também. Né? É diferente do comunitário. Né? Aqui em Osasco o casamento comunitário aconteceu agora recentemente e como que as pessoas que têm interesse em participar desse casamento devem procurar quem? A prefeitura ou o cartório? No mês de fevereiro e março, eles procuram a prefeitura. Mas, por exemplo, a pessoa ela precisa legalizar o direito de cidadania, porque a empresa está pedindo lá sua certidão de casamento oficial, ou por um ato, sei lá, qualquer um ato, ela precisa regularizar aquilo. Tá. Ela tem que esperar até fevereiro do ano que vem para poder dar entrada na prefeitura, para passar pelo cartório? Não. Ela pode optar pelo casamento gratuito. O casamento gratuito é lei, é uma lei federal, né? Ela estabelece no Brasil inteiro. Então, a pessoa se apresenta ao cartório, o cartório tem alguns critérios hoje, né? Não tinha, mas agora tem alguns critérios, até quem ganha até 3 salários mínimos se enquadra dentro do perfil do casamento gratuito. Perfeito. Né? Então, ela dá entrada e ali, dentro de 30, 40 dias, é agendado aquele casamento. Né? Não precisa esperar até o mês de fevereiro, lá o março, seja lá qual for o mês da cidade que ela mora. Não precisa, isso aí não acontece mais. Né? E aí está escrito lá no Código Civil, a sua primeira certidão que você precisa tirar, ela é gratuita também, você não paga nada. Né? Então, qual o conflito da sociedade com o serviço público hoje? A pessoa vai lá no cartório e vai agendar o casamento gratuito. Aí o cartório fala assim para ela, você precisa tirar a segunda via da sua certidão, porque ela precisa atualizar todos os documentos para gerar aquele processo ali. E a pessoa fala, quanto que é a certidão? É R$40. Eu não tenho, como que eu faço? Mas se a lei está falando aqui que a primeira certidão, ela é gratuita, então tem que ser o ato, tanto o ato, como a documentação, como a certidão gratuita também. Entendi, né? Perfeitamente. É função de um juiz de paz realizar o casamento e o divórcio. Tangencia também a sua pessoa? O divórcio é uma coisa interessante, né? Ele começou lá atrás, né? Começou como desquite, Como desquite, separação de corpos. Separação de corpos, desquite e depois o divórcio em si. Hoje não. A lei ela já trouxe aí avante, né? Para a geração nova aí, para o século XXI. As pessoas casou, não deu certo, não tem bens e a outra também não tem. Então ele se dirige ao cartório de títulos e documentos, com um advogado e 2 testemunhas. E aquele ato ele é realizado em 40 minutos. Tá. Entendeu? Uma outra alteração que teve agora. Então, as pessoas iam até o cartório, mas se tem filho, tem filho. Então não posso fazer o seu divórcio. Então ficava na mesma situação. Né? Agora foi alterado isso. Então as pessoas, têm filho? Tem. Mesmo assim, é gerenciado aquilo lá. É feito lá o divórcio, entrega a certidão para um, a certidão para o outro, cada um para o seu lado. Mas e o filho? Aí o filho nós vamos discutir numa outra instância. Perfeito. A pensão da criança. Pelo menos desembaraça aquela situação que está constrangindo o casal. Porque ninguém casa para se separar, mas um casamento em pé de guerra é bastante. E outros motivos também que levam... Hoje são vários, né? São vários. Situação financeira, o desemprego, né? Mas eu costumo falar o seguinte, se o social
ele estiver junto com a família, é uma estrutura muito forte. Uma estrutura muito forte. Pode vir o vento que for, eles não se separam, porque o social, ele vai dar respaldo, porque a maior estrutura do mundo é a família. Né? A partir de agora, não chamá-lo-ei mais de doutor, vou chamá-lo de Marcos. Fica à vontade. Porque vamos falar do social, que você trouxe o tema para a nossa conversa, e antes do programa nós conversamos. Você tem um trabalho social muito bacana, né, Marcos? Me fala um pouquinho dos seus ímpetos. Olha, eu estou aqui em Osasco, eu estou no cartório aqui há 17 anos agora, vai fazer, né? E eu tenho aí já uns 12, 13 anos um trabalho social assim muito forte, porque o trabalho social ele não aparece, queremos e convenhamos, né? Eu comecei a fazer com a minha esposa trabalho social porta a porta, né? O que é o trabalho social? Já cheguei em famílias que não tinha certidão de nascimento, estava lá tudo rasgada, já velha, antiga, e a pessoa precisava legalizar a situação dela e ela não podia. Então, e aí a gente garimpa tudo aquilo lá, faz aquela triagem, junta, encaminha para os órgãos competentes, para dando entrada. E hoje ficou mais fácil ainda, porque a Bahia, por exemplo, todos os cartórios da Bahia, a maioria, estão dentro do fórum, dentro do tribunal. Legal. Então, a pessoa que nasceu lá, ela não precisa mais lá ligar para um parente, pedir para ela buscar, ela entra no site do Tribunal da Bahia, coloca o local que ela nasceu, que ela foi registrada lá, e vai aparecer lá o cartório. Aí ela solicita a certidão já na hora. Ela paga uma taxa de R$24. Sem precisar ir até lá. Sem precisar ir até lá, daqui. A globalização e a informatização chegou muito bem aí para todo mundo, né, para a nossa sociedade. E alguns estados estão caminhando no mesmo caminho, né? Piauí já tem uma grande parte que está assim, outra também já não está, Minas Gerais também, né? E aí, o que você vê dentro de uma família, dentro de uma comunidade? Você vê essa dificuldade, você vê a dificuldade do alimento, que as pessoas, uma trabalha, às vezes outra não, às vezes não trabalha. E aí eu fazia esse trabalho de encaminhar elas na assistência social da prefeitura aqui de Osasco, para poder adquirir lá uma cesta básica. Às vezes as pessoas estavam em cima de uma cama, acamada. Então, por um ato de benevolência que você ia para resolver uma situação, você acaba se envolvendo com situações de necessidade, e você tem um trabalho de ação e atuação nesse sentido. Nesse sentido. E é um trabalho árduo, não é fácil, porque a maioria, 90% do meu tempo é só para isso. Verdade. Né? Só para isso. Então eu comecei aí em 2013, 14, 15, e aí eu abri uma associação chamada Anjunsemi, essa Associação Nacional dos Juízes de Paz, né? O celebrante e o mediador. Porque esse conjunto tem que estar dentro da família, dentro da sociedade hoje. Tá. O celebrante tem que celebrar, o mediador tem que mediar os conflitos familiares. Né? Então isso casou-se muito bem, veio na hora certa. E comecei a trabalhar com essa associação, e esse é o trabalho que eu faço aí, já tem muitos anos. Eu não tenho recurso do serviço público que me ajude, não tem algumas parcerias que me ajudam aí, né, nesse quesito aí. Quando eu preciso de algo, eu peço socorro, eles vêm e me atendem. Quando não dá também, eu fico em paz também. Ô Marcos, fique à vontade em dizer o nome dos seus colaboradores, porque quem colabora com uma causa social merece ser visto, merece ser lembrado. Ser lembrado. Eu tenho uma escola que ela não é daqui da cidade, ela é aqui vizinha, de Barueri. Chama Escola de Formação de Vigilantes Corvig. Legal. Né? Forma vigilantes, o segurança pessoal privado, para empresários e tudo mais. Então, eles me abriram as portas agora para arrecadar 258 brinquedos que eu arrecadei em 2 semanas, né? E trouxe aqui para a comunidade de Osasco. Tem uma dentista que chama a doutora Regina, né? Que ela também está me ajudando agora. E eu tenho uma moça que chama Solange, aqui do Jardim Bonança, aqui de Osasco também. Inclusive agora ela arrumou para mim um ônibus para levar 17 crianças para fazer o serviço dentário aí em um dentista aqui da cidade de Osasco. Que bacana. Muito obrigado aos colaboradores, essas pessoas que veem realmente a causa, e veem pessoas como você, Marcos, que estão aí realmente tratando e trabalhando por um bem-estar. A gente não vai conseguir consertar o mundo, mas vai conseguir trazer bem-estar para muitas pessoas. Isso é muito bom, né?
E você com esse seu cabedal de informação, com essa sua atuação, está de parabéns. Eu queria, nesse instante, Marcos, agradecer, em primeiro lugar, a sua vinda até aqui e muito fortemente a sua atuação perante aos nossos munícipes. A TV Osasco, ela como fonte de informação, tem a obrigação de evidenciar pessoas que têm esta atuação, esta vontade, este desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Então, muito obrigado por existir em primeiro lugar. Eu que agradeço pelo espaço aí para estar mostrando para a sociedade que elas conseguem sim chegar no objetivo delas. Só depende de cada um dentro de uma família, né? Então fica aqui também o convite para você que tenha vontade de ajudar alguém e esteja procurando com quem se unir, com quem juntar forças. Fica aqui o meu convite, o Marcos Ventura, que ele é juiz de paz e atua aqui no cartório da Pedro Fioretti, né, Marcos? Segundo cartório. No segundo cartório que fica na Pedro Fioretti. Se você quiser se manter no anonimato, quer simplesmente fazer a sua doação e não quer aparecer, entre em contato com o Marcos. Faça a sua boa ação. Fazer o bem, o melhor beneficiado é você que faz a doação. A gente tem esse dom, este poder, então não desperdice, a vida é breve e as pessoas são carentes. Então faça você também a sua parte. O Café com a Autoridade fica por aqui, desejando a todos vocês uma ótima semana.